Há um sentimento que é muito difícil de colocar em palavras. Não é exatamente tristeza, não é fracasso, é algo mais silencioso do que ambas as coisas. É a sensação de estar numa vida que parece perfeitamente razoável vista de fora, uma vida que outras pessoas poderiam até invejar, e sentir, em algum lugar debaixo de tudo isso, que você não está exatamente onde deveria estar. Não que tudo esteja errado, apenas que algo ainda não está certo. Como se você estivesse à espera de um capítulo que ainda não começou. Como se você tivesse chegado cedo a uma sala e o evento principal ainda não tivesse começado. Se esse é o sentimento que você tem carregado, eu quero que você saiba de algo antes de prosseguirmos. Esse sentimento não é ingratidão, não é um sinal de que algo está quebrado em si, não é fraqueza e não é inquietação apenas por inquietação. É um sinal. E hoje nós vamos falar sobre de onde vem esse sinal, o que Deus está a fazer através dele e o que isso significa para o rumo que a sua vida vai tomar a seguir. Se esse sentimento é real para você neste exato momento, vá em frente e escreva as palavras "guia-me" nos comentários abaixo. Que essa seja a sua pequena declaração de abertura. Algo específico o trouxe a este momento. Deixe que isso signifique alguma coisa. Todas as pessoas que Deus já usou de forma significativa nas Escrituras tiveram que se mover. Nenhuma das grandes figuras da fé viveu todo o seu chamado num único local, numa única estação, num único círculo de rostos familiares. Abraão foi chamado para fora de tudo o que ele sempre conheceu. José foi levado através da traição e do sofrimento para longe de casa. Ruth escolheu deixar o seu país de nascimento e caminhar em direção a um futuro desconhecido. Moisés, após 40 anos de distância, foi enviado de volta ao exato lugar de onde havia fugido. Cada um deles experimentou o que, por dentro, parecia ruptura, deslocamento e incerteza. Cada um deles, do lado de fora da história, nós reconhecemos como alguém que Deus estava a posicionar cuidadosamente. Este é o padrão. Sempre foi o padrão. Deus constrói destinos que exigem movimento. Ele não mantém os seus escolhidos parados, porque uma vida parada não consegue aceder ao que Deus já colocou numa localização diferente, numa estação diferente, numa comunidade diferente que espera na direção que Ele está apontando. Há algo importante que precisa ser dito aqui, no entanto, porque o movimento para o qual Deus chama as pessoas raramente é óbvio no início. Ele geralmente não lhe entrega um itinerário detalhado. Ele dá-lhe uma agitação, uma sensação no seu espírito de que a estação em que você está começa a fechar-se, de que o solo onde você está plantado já deu o que tinha a dar, e que algo novo está à espera para crescer noutro lugar. Então, como você reconhece isso? Porque nem todo sentimento de insatisfação vem de Deus, nem todo pensamento inquieto é um convite divino. Existem padrões aos quais vale a pena prestar atenção, e quando eles aparecem juntos, merecem ser levados a sério. O primeiro padrão é o fechamento de portas que o esforço genuíno já não abre. Não é preguiça, não é falta de preparação, apenas uma sensação constante de que as coisas que costumavam avançar já não avançam mais. E não é por causa do que você está a fazer, é porque algo no plano maior já mudou. O segundo padrão é a lenta retirada da paz. Não é drama, não é crise, apenas um escurecimento gradual da estabilidade que você sentiu um dia neste lugar, nesta estação, nesta versão da sua vida. Como um fogo que não se apagou, mas que queima mais baixo do que costumava. E você não tem a certeza de quando isso aconteceu. O terceiro padrão é a atração persistente em direção a algo específico, uma cidade, um tipo de trabalho, uma direção que continua a voltar à sua mente mesmo quando você a afasta, mesmo quando você diz a si mesmo que não é prático, mesmo quando você ainda não consegue explicar isso a mais ninguém. Isso volta em silêncio, de forma consistente. Isso volta. Se 2 ou 3 destes pontos são verdadeiros para si agora, não descarte o que está a sentir. Isso não é ansiedade. Isso não é um pensamento ilusório. Isso é confirmação. Deus não é aleatório. Ele é preciso. O livro de Atos diz que Deus determinou os tempos exatos e os lugares exatos onde cada pessoa deveria viver. Não aproximado, não geral, exato.
o que significa que onde você está e para onde você vai não é um acidente, é a arquitetura. Se você está a assistir a isto e sente que 2 ou mais destes padrões descrevem a sua vida neste momento, carregue no botão de gosto. Você não está sozinho nisso. Há mais pessoas nesta mesma fase do que você poderia imaginar. E o que você está sentindo merece ser reconhecido. Agora, é aqui que as coisas se tornam mais profundas, porque Deus nunca faz apenas uma coisa de cada vez. Quando Ele o move fisicamente, Ele está simultaneamente a fazer algo muito mais significativo no seu interior. As pessoas ao seu redor, neste momento, até mesmo as que o amam, mantêm uma versão sua nas mentes delas, a versão que sempre conheceram, a versão de antes do crescimento que aconteceu em si silenciosamente ao longo da última estação. Elas não estão fazendo nada de errado, mas o peso da percepção que elas têm, as suposições construídas ao longo de anos de história, podem pressioná-lo de volta para uma forma que você já ultrapassou. Você sente isso. Você sente o espaço entre quem Deus tem formado em si e quem todos ao seu redor ainda esperam ver. E navegar por esse espaço exige uma energia enorme e desgastante. Um novo ambiente não carrega essa história. Quando você chega a um lugar novo, ninguém traz consigo uma versão anterior sua. Você é livre, total e imediatamente para simplesmente ser quem Deus o fez ser neste exato momento. Não a pessoa da qual você tentava se afastar, não a pessoa de quem todos se lembram, apenas quem você realmente é. Essa liberdade é um dos dons silenciosos escondidos dentro da transição que Deus está preparando para si. Há uma outra camada nisto que os escolhidos precisam de ouvir de forma muito direta. As pessoas que devem fazer parte do seu próximo capítulo não estão no seu ambiente atual. Ainda não. O mentor de que você tem precisado. A comunidade que finalmente vai parecer um lar para o seu espírito. A amizade que vai ser profunda em vez de ficar na superfície. O colaborador cuja visão vai encaixar perfeitamente ao lado da sua. Eles não estão aqui. Eles estão para onde Deus os está a enviar. E a razão pela qual você ainda não os encontrou não é porque eles não existem, é porque você ainda não está na mesma localização. Pense em Ruth. Ela não deveria ter ficado em Moabe. Não porque Moabe fosse mau, mas porque Boaz estava em Belém. A provisão e a parceria já preparadas para a vida dela estavam num lugar por onde ela ainda não tinha caminhado. Ela teve que se mover para receber o que já havia sido reservado para ela. Alguns de vocês estão numa estação em Moabe agora, e a vossa Belém está à espera. Se isso ressoou em si, partilhe isto com alguém que tem se perguntado por que é que a conexão parece tão difícil, por que é que o sentimento de pertença continua a parecer fora de alcance. Essa pessoa pode simplesmente estar na localização errada para a estação certa da sua vida. Agora, eu quero abordar algo de forma honesta, porque a transição que estamos a descrever não é indolor. Se parece difícil, isso não é um sinal de alerta. Não significa que você está a ir na direção errada. Todos os movimentos significativos nas Escrituras vieram com atrito. Abraão sofreu ao deixar a sua terra natal. José suportou anos de sofrimento antes da sua elevação. Ruth caminhou para a incerteza completa, sem nenhuma garantia de como tudo terminaria. A dificuldade de uma transição não é prova de que está errada. Às vezes, é a prova exatamente do oposto. Significa que o passo que você está a dar realmente importa. O peso que você sente é o peso de algo real. Deus diz no livro de Isaías: "Vejam, estou a fazer uma coisa nova. Agora ela surge. Vocês não a percebem? Estou a abrir um caminho no deserto." Esse versículo não é falado para alguém que vê a sua vida expandir-se suavemente. É falado para alguém que está de pé num lugar intermédio, difícil e incerto. E a mensagem não é que o deserto é permanente. É que mesmo ali, Deus já está a preparar o caminho. Então, sim, vai parecer difícil em alguns momentos. Sim, haverá momentos de luto. Sim, haverá incerteza que você não conseguirá resolver com a informação. Tudo isso é real e nada disso anula a direção. O que eu quero que você entenda, aprofundando ainda mais, é que o lugar para onde você está a ser chamado não é apenas uma nova localização, é um novo nível de acesso. Pense no que muda quando o seu ambiente muda, com quem você está rodeado, que oportunidades ficam ao seu alcance, de quais conversas você faz parte, que problemas você está perto o suficiente para resolver.
Deus não move as pessoas por inconveniência, Ele move-as porque a próxima camada do chamado delas exige um tipo diferente de proximidade. Há portas no lugar para onde Deus o está a enviar que só podem ser abertas de dentro dessa cidade, dessa comunidade, dessa nova esfera de influência. E há sementes que você carrega dentro de si que só vão crescer naquele solo específico. Você não está apenas a mover-se, você está a ser posicionado. Existe uma diferença. Uma pessoa que se move está a tentar encontrar algo melhor. Uma pessoa que é posicionada está a ser colocada por alguém que já sabe exatamente o que o próximo capítulo exige. Agora eu quero falar sobre a dor que faz parte disto, porque não seria honesto saltar essa parte. Mesmo quando você sabe que a direção está certa, partir ainda é genuinamente doloroso. As pessoas na sua estação atual não são apenas contatos, são pessoas com quem você construiu algo real. Os lugares que você conhece carregam memórias entrelaçadas em quem você é. E dizer adeus a tudo isso, mesmo por algo melhor, é uma perda real. Deus não exige que você não sinta nada para dar um passo em frente. As Escrituras dizem simplesmente sobre Abraão que ele partiu como o Senhor lhe tinha ordenado. Não que ele partiu com alegria, não sem tristeza, apenas que ele partiu. A obediência e a dor não estão em conflito. Você pode lamentar o que está deixando para trás e ainda assim caminhar em direção ao que Deus o está a chamar. Sentir a perda não significa que você está fazendo a escolha errada. Significa que você amou bem onde estava e quando chegar, você vai saber. Não porque o novo lugar será perfeito desde o primeiro dia. A familiaridade leva tempo, as raízes levam tempo. Mas por baixo da novidade haverá algo diferente do que você tem sentido. Uma qualidade de paz que não é a ausência de desafios, mas a presença de retidão. Como uma respiração que você não tinha percebido que estava prendendo. Como finalmente pousar algo pesado que você carregou por tanto tempo que até parou de notar o peso. É para lá que Deus o está guiando, e vale cada passo difícil entre o aqui e o lá. Então, o que isto significa na prática? O que você faz com isto? A primeira coisa é procurar clareza espiritual antes de procurar clareza prática. Não a próxima cidade, não a próxima oferta de emprego, clareza no espírito primeiro. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá generosamente a todos sem censura, e ela lhe será dada. Ore de forma específica, não faça apenas um pedido geral de orientação. Seja preciso. Deus, esta direção vem de ti, confirma-a ou fecha-a. E depois, crie espaço para realmente ouvir a resposta. O barulho do planejamento ansioso pode abafar o que Deus já está dizendo. Desacelere, faça a pergunta, espere. A segunda coisa é segurar os seus planos com as mãos abertas. Esteja pronto para se mover quando a direção se tornar clara. Mas não force um cronograma devido à sua própria impaciência. Não empurre portas para as abrir quando Deus não as abriu. E não tranque portas com ferrolhos porque a mudança parece demasiado grande. Manter-se pacientemente aberto à direção, sem se apressar nem recuar, não é passividade. É uma das formas mais ativas de confiança que existe. A terceira coisa é dar um passo real na direção que você sente, não a jornada inteira. Um passo. Olhe para a cidade que não sai da sua mente. Tenha a conversa que você tem evitado. Pesquise o tipo de trabalho que não deixa os seus pensamentos em paz. Faça uma chamada telefônica. A fé não pode permanecer inteiramente teórica. Em algum momento tem que se tornar um passo. E quando você dá esse passo, observe como Deus vai ao encontro dele. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, o salmista diz. Que não é um holofote, é uma lâmpada com luz suficiente para o próximo passo. É assim que isto funciona. Agora deixe-me falar sobre como Deus confirma sua liderança, porque Ele não o envia sem confirmação. Ele deixa-a ao longo do caminho para você a encontrar. Certas passagens das Escrituras continuarão a voltar a si nas semanas de busca, na sua leitura pessoal, numa mensagem que alguém lhe envia sem saber pelo que você tem orado, numa conversa onde surge um versículo com o qual você tem estado sozinho. Essa repetição não é coincidência. Preste atenção ao que continua a voltar. Pessoas que não se conhecem e não têm conhecimento do que você procura em particular falarão na mesma direção.
Uma voz pode ser descartada. 2 começam a ser interessantes. 3 vozes alinhadas de pessoas que não combinaram entre si valem a pena ser recebidas a sério. As portas vão abrir-se de maneiras que você não planejou, em momentos que se alinham com precisão demasiado para serem aleatórios. Escreva isto. Mantenha um registro porque quando a dúvida chegar, e ela chega para todos, você precisará voltar ao que sabe, em vez do que sente num momento difícil. Pai, eu sou grato por cada pessoa que está lidando com isto agora. Eu te agradeço porque a inquietação que eles têm carregado não é um sinal de fracasso, é o começo da tua liderança. Obrigado porque tu não deixas o teu povo no meio da jornada sem direção. Abre os olhos deles para verem claramente para onde tu estás a apontar. Remove o medo que tem tornado difícil de olhar. Que a tua paz confirme o que é teu e liberte o que não é. Dá-lhes uma sabedoria que seja clara e uma coragem que seja específica o suficiente para darem o próximo passo, mesmo antes de toda a imagem estar visível. E quando chegarem aonde os estás a enviar, deixa que sintam aquela qualidade inconfundível de retidão que só vem de estar exatamente onde tu sempre intencionaste que estivessem. Vá à frente deles em cada passo do caminho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração acalmou algo em si, escreva Amém nos comentários. Que seja uma declaração, não apenas uma reação. E se você conhece alguém que está sentado agora mesmo com aquela sensação silenciosa e persistente de que está na beira de algo novo e não consegue dar um nome a isso, partilhe isto com essa pessoa. Você pode ser a voz que dá palavras ao que eles têm carregado sozinhos. Vem aí mais coisas como esta. Mantenham-se por perto. Subscrevam para não perderem o que vem a seguir. O lugar para onde Deus o está a guiar já está preparado. As pessoas que deverão fazer parte do seu próximo capítulo já estão lá. As portas que precisam de ser abertas já estão marcadas com o seu nome. Você não precisa do mapa completo. Você precisa do próximo passo e da vontade de o dar. Vá com confiança. Vá em paz. Você sempre esteve destinado a encontrar o seu caminho até lá.